Então vamos lá. Um dia, só para vocês entenderem, é uma analogia ao que eu quero falar, tá bom? Um dia um porteiro abriu a porta de um condomínio chamado Corpo, através de um receptor, levando com ele todo o açúcar da alimentação. Mas esse porteiro, ele não sabia que para este convidado tinha um limite de visitas. E que se fosse recebendo muita glicose, que eram as visitas, né? Ele poderia ter falhas na sua sinalização. E foi o que aconteceu. Um dia, esse convidado chamado Insulina não foi reconhecido pelo seu receptor e acabou bloqueando ele na festa, fazendo com que a glicose circulante ficasse circulando sozinha, sem armazenamento. Esse excesso de glicose, ele alterou os exames de sangue de uma certa pessoa, que pode ser você, ou pode ser alguém que você conhece, né? Que passou a se sentir mal, com mais sede, mais fome, com mais vontade de urinar, né? De fazer xixi. Quem tá assistindo, mãe? E isso acabou levando bastante gente, Fê, eu não sei. Quem tá assistindo? Bastante gente, mas eu não sei quem é. Podendo levar, esses sintomas acabou desenvolvendo um quadro aí onde a pessoa começou então a desenvolver uma resistência à insulina ou até mesmo a diabetes, né? Oi, Leia, boa noite, tudo bem? E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam então com essa historinha? O seguinte: esse porteiro, gente, nada mais é do que um receptor um receptor que tem no seu organismo, que é responsável, então, por sinalizar um hormônio conhecido como insulina, que é produzido por um órgão que você tem dentro de você, conhecido como pâncreas, tá? E aí, o que acontece? Na diabetes, esse receptor, ele tende a não reconhecer, tá, esse hormônio. E aí, a sinalização dele, para sinalizar, então, que ele tem que pegar a glicose e colocar dentro da célula, acaba ficando dificultada, tá? Acaba ficando dificultada e a pessoa começa a desenvolver problemas, então, como a resistência à insulina, a diabetes, tá? Tem também a diabetes tipo 1, que a pessoa já por problemas genéticos acaba nascendo com ela, mas a diabetes tipo 2, ultimamente está muito comum, gente. As pessoas estão desenvolvendo diabetes, tá? Mesmo às vezes sem ter pessoas na família. Claro que se você tiver pessoas na família, você tem entre 50% a 70% de probabilidade de desenvolver esses genes, tá? De diabetes. Porém, o fato de você ativar ou desativar esses genes está nas suas mãos. Isso envolve aí a sua alimentação, os seus hábitos de vida, tá? E eu vou explicar aqui pra vocês hoje, então. Vamos lá. Como eu falei, essa falha nessa sinalização desse receptor aí de insulina no teu organismo, ele pode acabar levando a um quadro de diabetes, tá? Ou resistência à insulina. O que acontece? Se as mudanças forem feitas no início do diagnóstico, né? Há controle, gente, tem como controlar. E tem, assim, uma grande possibilidade também de haver reversão do quadro, tá? Mas isso tem que ser no início, tá? Quando a pessoa descobre, faz o controle, então dá pra reverter, se ela mudar aí os hábitos de vida e alimentação. Então vamos falar então sobre 5 dicas que ninguém te falou sobre diabetes. Vamos lá. Primeiro, gente, a diabetes, ela não é uma condenação de morte, tá? Não pensa que se você tiver um diagnóstico de diabetes você está morto. Muito pelo contrário, como eu falei, é uma doença que há reversão. Você pode controlá-la e fazer com que ela, com que mude aí os seus exames, com que melhorem, tá bom? Com que melhore o seu quadro. Quando controlada, a diabetes, ela não mata. Tá? Ela não mata. Mas isso se você controlar. Mas então, Grazi, como eu posso controlar, né? Você talvez esteja se perguntando. Primeiro, gente, consumindo fibras. Tá? E as fibras estão aonde? Estão nas frutas, verduras, legumes. Coisas que muita gente não gosta de comer, não gosta de acrescentar na alimentação, né? Mas elas estão aí, as fibras. E elas são extremamente necessárias aí. Mostra isso, mãe. Mas elas são extremamente necessárias no controle do diabetes, tá bom? Então, evitar também o consumo de carboidratos simples, tá? Principalmente que venham aí de farinhas refinadas, bolos, doces, biscoitos, recheados, ou de água e sal, ou de maisena. Tudo que for de fonte de carboidrato, gente. Se você tem diabetes, está desenvolvendo uma resistência à insulina, se você controlar, tá? Esse consumo de carboidratos, você vai ver que vai diminuir o seu diabetes muito. Vai diminuir, aí você vai conseguir o controle. Eu já tive pacientes, por exemplo, que chegaram ao consultório falando o seguinte: Grazi, eu preciso baixar a diabetes porque tá mais de 105 e o médico falou que precisa baixar e tal. E aí, com a conduta alimentar, a gente conseguiu abaixar, tá? É possível. E aí, controlando o diabetes, você consegue diminuir até a quantidade de medicação que você toma ou até mesmo de insulina, tá? Grazi, mas como eu posso identificar o que é carboidrato? Tudo que tem sabor adocicado. Tá? Se você não lembrar de tudo que eu falei, onde está presente os carboidratos, pensa o seguinte: comeu, pôs na boca, é doce, é carboidrato. Tudo que tiver um saborzinho adocicado é carboidrato. Por exemplo, eu vejo que o pessoal às vezes confunde muito
Vai lá comprar um legume e compra abóbora cabotiá, por exemplo. Gente, a cabotiá é adocicada. Se você cozinhar ela e comer, você vai ver que ela tem um saborzinho adocicado. O amido, ele tem um saborzinho adocicado. Tudo que tem um saborzinho adocicado é carboidrato, beleza? Se vocês entenderem assim, tá bom. Ou até mesmo alimentos mais densos, tá? Alimentos que você vê que eles são muito densos, por exemplo, a manga. É carboidrato, além de doce, ela é densa, né? A banana, tá? Beleza? Então, vamos lá. Segundo, gente. Qual a dica que eu posso dar aí, que ninguém talvez nunca tenha te falado aí sobre como controlar o diabetes, né? Vamos lá. Deixa eu só desligar as notificações aqui pra não ficar fazendo barulho, peraí. Pronto, aí, gente. Segunda dica, então. Tomar bastante água na recuperação de doenças, tá? Então, tomar bastante água diminui um hormônio conhecido como vasopressina, tá? Que quando ele está aumentado, ele altera os níveis de glicose no teu fígado, tá? Então, se você tomar bastante água, naturalmente você vai conseguir controlar a sua diabetes. Principalmente se ela já estiver descontrolada, sabe que um organismo mais idoso, né, digamos assim, mais envelhecido, ele tende a ser mais frágil. E a mesma coisa acontece com as células, tá? Se a sua célula, ela envelhecer por causa da tua alimentação, e o açúcar é um grande radical livre, que ele faz com que as suas células aí envelheçam, tá? Se as suas células envelhecerem, você vai perder a resistência do seu organismo, você vai tender a ficar mais doente, tá? Então, você precisa acrescentar na sua alimentação fontes alimentares que possuam antioxidantes, que eles vão combater esse envelhecimento das células e aí vai ajudar a controlar também o seu diabetes, tá? E aí você pode encontrar esses alimentos aí em fontes de gorduras boas, tá bom? Isso ajuda também. Bom, quarta dica. Quarta dica. Beleza? Essa é a quarta dica, né, gente? Olha, quinta dica. Quinta e última dica, né? Aí pra ajudar vocês no controle da diabetes. Retire da sua alimentação açúcares ocultos, tá? Retire da sua alimentação açúcares ocultos. Só a medicação, gente, ela não faz milagres, beleza? Não faz milagres. E eu vejo que muita gente às vezes fala, mas eu não como açúcar, já tirei o carboidrato da alimentação. Aí vai ver lá, de repente, comprou um pão integral. Mas no pão integral tem lá 14 gramas de carboidrato ou mais. Gente, carboidrato é açúcar, tá? Então, sempre que você for ler um rótulo, estiver escrito carboidrato é açúcar, tá? Então, retire aí os açúcares ocultos da sua alimentação. Isso naturalmente vai te ajudar a diminuir aí, a controlar a tua glicemia, controlar a sua diabetes, tá bom?